E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Gameplay Art. Eu sou o Gustavo, esse aqui é o Vitor Ramachuk e a gente vai fazer um gameplay hoje sobre o jogo Gwent. Mas calma aí, você quer ver esse gameplay? Você quer que a gente continue? Dá aquele likezinho ali, tá? Não esquece aquele likezinho, não esquece de seguir a gente, não esquece de ativar o sininho e assim, dá o like agora já, tá? Não espera até o fim não. Dá o like agora porque você deixar pra dar o like depois você vai esquecer e a gente não quer que você esqueça. Porque se você não dá o like, você para de receber nossos vídeos. Então, aperta lá o botãozinho assim, joinha. Então a gente vai falar sobre o Gwent hoje, né? Gwent. O que é Gwent? O Gwent é o truco dos gamers, o poker dos gamers. Não, o Gwent ele tá vindo acho que nessa leva dos jogos dos card games que tem vindo muito agora, depois do Hearthstone principalmente, né? Ele é um jogo que se originou no Witcher 3, né? Na verdade ele tinha nos outros Witchers também. Sim, mas né? o desenvolvimento dele como card game foi no... foi no Witcher 3. O The Wild Hunt lá. The Wild Hunt. Então, na verdade assim, eu só joguei ele separado, porque ele saiu o standalone dele, né? O jogo separado do Witcher. Sim. E assim, eu joguei muito card game e eu acho que o Gwent é um jogo que promete bastante, assim. Sim. Eu joguei Hearthstone, por exemplo, mas eu prefiro... Em termos de jogabilidade, assim, o Gwent eu acho bem... Ele é um jogo bem tático, né? Jogo bem tático para um card game. E o legal do Gwent, se a gente para pra analisar, é que assim, o desenvolvimento do Gwent, ele foi feito com um grupo bem mínimo dentro da CD Projekt Red. Então, tipo, o jogo principal era o The Witcher. Falando em The Witcher, a gente tem um vídeo, um outro gameplay sobre The Witcher sensacional. Dei uma olhada lá também. E o Gwent, ele foi feito, tipo, meio que no tempo livre de da equipe da CD Projekt Red, sabe? Tipo, eles não tinham budget pra isso, não tinham grana pra fazer o jogo. Então o jogo foi feito no tempo livre do desenvolvimento do Witcher 3, assim, Sim. sabe? O que eu posso dizer, assim, que o jogo, ele é claro, eu acho que ainda se for pensar em card game, o Magic ainda é um jogo muito mais... Ele é um jogo ainda muito mais complexo, muito mais redondinho, assim, sabe? Até porque foram matemáticos desenvolvendo o Magic, ele é tudo muito certinho, assim. Sim. O balanço do jogo, tudo. Mas o Gwent é um jogo que ele recompensa muito as jogadas certas e ele pune muito jogadas erradas, assim. Diferente por exemplo, o Hearthstone, ele envolve muito mais sorte do que o Gwent, entendeu? Sim. O Gwent ele também envolve sorte, todo jogo de carta envolve sorte. Só que o Gwent ele ainda tem muito mais essa coisa de decisão fazer diferença, assim, que eu acho que pra mim é o melhor jogo que tem de card game online, assim, no computador, né? Então, agora vamos jogar? vamos jogar. Vamos dar um cacete nos caras? Eu vou perder provavelmente, tá? Porque saiu um monte de expansão, eu não sei o que eu tô fazendo agora. Eu só tenho esse deck aqui que eu só tenho ele montado, né? Eu tenho várias cartas e tal, mas eu só tenho ele montado, que é o dos Scoia'tael, que eles chamam, Sim. que é o grupo das raças que no Witcher seriam os elfos, os anões, essas coisas que eles são meio que odeiam a humanidade e tal. E eu vou modelar uma balista, tá? Uma carta balista no Maia e ela causa um dano de 4 em qualquer inimigo. Ela causa 1 de dano. 1 de dano em qualquer e inimigo. até 4 inimigos com o mesmo poder. Isso, exato. Tá. E dela tem um negócio chamado Fresh Crew. Esse Fresh Crew seria, tipo... Como que é Crew? Seria... Crew é equipe. Crew. Isso, equipe fresca, assim. Que é como se fosse assim, se ele tivesse esses soldados em volta dela, ela vai dar mais dano ainda. Dano ainda. Saquei. E eu vou modelar no Maya, tá? Eu vou fazer uma modelagem no Maya, pra quem não sabe, o Maya é um software de modelagem 3D, ele é um pacote 3D que ele faz não só modelagem, como animação, modelagem, textura, luz, render, todo o processo de criação se passa dentro do Maya, geralmente, e de outros softwares. Ele não é o único, mas é um dos principais no meu desenvolvimento. Vamos lá. E aí, o que você tá fazendo aí? Cara, então no comecinho do jogo o que acontece é que você tem que fazer um mulligan, né? Da mesma maneira que o Hearthstone, o Magic, jogos de carta no geral, você tem um mulligan que é o quê? Você compra a sua mão ali do seu deck. Sim. E daí você tem a chance de... Nesse caso, nesse jogo, você tem a chance de escolher de novo mais cartas, assim. Então eu posso pegar 3 cartas, colocar de novo no baralho e pegar cartas aleatórias. Isso dá um pouco mais de controle, pra você não vir com aquelas mãos que não servem pra nada, assim, sabe? Então alguma carta ou outra você tem controle ali na hora de comprar as cartas no começo. Sim. E o Gwent, a mecânica dele é bem diferente da maioria dos jogos que tem de card game, assim. Porque ele funciona em termos de 3 partidas, é melhor de 3. Então você só tem que fazer mais pontos do que o oponente, no caso, né? Em cada
partida dessas. E ele não tem a questão de mana também. Normalmente a gente tem, né, aqueles pontos de mana, que são pontos que você pode gastar de magia ali pra soltar cada carta. No Gwent você pode jogar qualquer carta, qualquer turno. Aí você joga uma carta por turno e essa que é a regra. Assim. Então isso pode parecer estranho. No começo eu achava bem estranho o Gwent, porque eu estava acostumado com outros tipos de card game. Sim. E eu achei realmente, foi meio bizarro, assim, mas ele, depois de um tempo, assim, se você der, sei lá, se der um tempo pra ele, assim, se jogar um dia, assim, umas 6 horas, assim, você começar a entender como é que funciona, você começa a pegar gosto, assim. E ele é bem balanceado, porque isso é um problema também de card game quando eles vão crescendo, né? De que a parada começar a ficar desbalanceada. Sim, sim. Esse é um problema. Assim, na verdade, o Gwent é muito bem balanceado. Na expansão que eu tava, que eram algumas atrás, assim, eu tava gostando demais, assim, que todas as facções funcionavam, você podia montar vários decks com qualquer facção, muitas variações do mesmo tipo de deck, assim, e todos funcionavam. Então isso é uma coisa que anima a gente a jogar, porque você não tem aquele deck, ou aqueles jogadores que jogam só com aquele deck ali que domina e você não tem o que fazer, assim, você não pode variar, ou você joga com aquilo ou você não joga. Sim. Então o Gwent ele é muito balanceado, acho que nesse ponto eles estão fazendo um trabalho muito bom, assim. E pelo que eu acompanho a equipe do CD Projekt Red, eles estão se comunicando muito com os jogadores, assim, sabe? Isso é uma coisa muito legal, eles se comunicam toda hora, assim, com os jogadores e eles fazem live stream, mostrando as atualizações, eles acompanham o Reddit ou o fórum e eles estão sempre dando feedback, escutando feedback, e isso é muito massa. Sim. No desenvolvimento do jogo, eu tava vendo que no desenvolvimento, tipo, eles meio que pegaram todo mundo que tinha tempo livre, tanto na equipe de desenvolvimento, de programação, de arte, mas até o pessoal do marketing, sabe, da CD Projekt Red parava, tipo, à noite no tempo livre pra jogar o protótipo do jogo, porque eles passaram pela fase de teste, de prototipagem e de design, né? Imagina, cara, 195 cartas pra você lançar um jogo no seu tempo livre, sabe? Uma empresa, por mais que seja CD Projekt Red, elas não têm tanto concept art, então a galera teve que se entregar mesmo, foi um puta projeto de paixão deles. As ilustrações são muito legais, assim, na verdade, as ilustrações do Gwent, elas envolvem muito 3D e photobashing, assim, dá pra perceber, não todas, mas tem muitas que você percebe que tem próprio screenshots do jogo assim, sim. Que o cara utiliza aquele screenshot pra fazer a ilustração, né, ele pinta em cima e tudo mais. E tem muito disso no jogo. Sim. E as cartas premium também, que eles falam, que são as cartas que são animadas e tal, elas têm Nossa, tô jogando tudo errado. Elas têm, tipo... elas são por projeção, sabe? Aquele esquema de projeção que fazem... então ela tem uma paralaxe, assim. Isso, elas têm, e tem umas que se viram um monte, assim, se mexe, é muito bonito mesmo. As cartas têm uns efeitos bem legais mesmo. E o louco disso é você pensar, tipo, cara, os caras fizeram tudo isso enquanto eles estavam desenvolvendo The Witcher, que é um jogo, tipo, muito complexo. Sim. Tipo, absurdamente complexo. Bom, então aqui eu tô jogando com o Scoia'tael, eu tô jogando contra um deck que é da facção Nilfgaard, que seriam, tipo, os vilões do jogo do The Witcher. E, assim, eu tô perdendo, na verdade. Na verdade, a minha mão não veio muito boa, apesar de eu ter aquele mulligan que eu falei no começo, a mão, ela realmente veio meio zoada. Porque eu queria ter esse... que eu tô apontando um Doll Blatana Protector, o nome da carta. Sim. Que eu devia ter ela na mão, porque quando ela vai ganhando ponto, tem umas cartas minhas que ficam em campo que também ganham ponto. Só que eu não tinha ela na mão, não consegui dar mulligan pra ter ela na mão. Normalmente esse deck consegue ter, porque tem 3 no deck, então foi uma cagada, eu não consegui isso. Mas eu vou ter que ver se o que acontece no Witcher daí é o seguinte, no Gwent é o seguinte, muitas vezes você sacrifica um turno, você sacrifica um round pra ver se você ganha no outro, entendeu? Sim. Ou você perde um round sabendo que o cara vai gastar mais uma carta do que você, pra você poder, você sabe que você vai estar na vantagem no segundo round. E qual que é o espaço, por exemplo, pra blefe no jogo? Tipo, tem muito espaço. Sabe? Porque eu acho que pelo que eu vejo, tipo, parece que é um jogo que você também tem que ter muita malícia de saber quando blefar, como blefar. Sim, então é aquilo que eu falei, assim, diferente do Hearthstone, na minha opinião, o Gwent ele abre muita mais, a curva de aprendizado do Gwent é muito grande, assim, então se você sabe jogar, você sabe o que os outros decks têm na manga, você sabe como jogar com o seu deck, você vai ser muito recompensado, assim. O que acontece no Hearthstone é que eu lembro que você poderia, por exemplo...
os melhores jogadores no Hearthstone eles têm tipo, um pouquinho mais de 50% de vitória, sabe? Sim. É quase como se você estivesse jogando uma moeda e vendo quem ganha, assim. Sim. Você não tem tanta... Agora, no Gwent, eu lembro que quando eu tava jogando mais ativamente, assim, tem vezes que você conseguia fazer 30 partidas e perder 2, assim. Tipo, se você soubesse jogar, soubesse como é que tá o meta do jogo que chamam, né? Que é todo... os decks que estão usando, e como jogar em volta daquelas jogadas dos caras e tal, Sim. você tinha muita vantagem. Assim. Então eu acho que ele abre muito espaço para curva de aprendizado e blefe e esse tipo de jogada. Assim, sabe? Eu acabei ganhando o primeiro round aqui agora. Mas eu acabei. Mas eu ganhei o primeiro round, mas eu fiquei com uma carta a menos. E isso é bem ruim pro meu deck. O meu deck, como ele é um deck que reage muito às outras jogadas. Às vezes tem que saber perder uma pra ganhar lá na frente. Né? Então, mas eu acabei ficando com uma carta a menos e o meu deck ele reage muito. Eu não vou conseguir reagir muito a ele porque eu vou ter que. Eu vou com menos cartas. E o tipo componente da sorte, assim? Então, a sorte não ela tem, claro, todo jogo de carta tem, mas ele não é tão grande que nem alguns outros. Exatamente. É mais de boa. Ele colocou umas cartas no meu deck no turno passado, ó, eu tô bem ferrado. Na verdade, com certeza eu vou perder, tenho quase certeza que eu vou perder. Apesar de eu ter ganhado o primeiro turno. Olha, gente, esse Vitor sendo pessimista. Acredite no seu deck, amiga. Acredite no coração das cartas. Acredite no coração das cartas. Meu Deus. As cartas vão te salvar, elas vão achar um caminho. Eu tô fazendo assim, eu tô tentando estender um pouco o segundo round. Sim. Eu vou ver o que eu consigo... Nossa. Opa. Eu não sei, na verdade, jogar com esse deck especificamente, porque... eu vou conseguir fazer ele ficar com... Eu ganhei o primeiro turno, então o que eu posso fazer? Eu vou passar agora o meu round, vou passar o turno. E ele vai ter que jogar mais uma carta ainda. Sim. Daí que vai acontecer é que eu vou estar em pé igual com ele no número de cartas na mão no último turno. Sim. Entendeu? Então eu meio que perdi esse segundo round para poder tentar ter uma vantagem no segundo turno com relação. Uma curiosidade legal que eu acho que quem joga o Gwent deve saber é que, tipo, o Gwent acabou ficando tão grande, né? Virou um jogo tão grande quanto The Witcher que ele acabou saindo de dentro do jogo, né? Ele acabou virando o jogo em si, assim. O que aconteceu é que as pessoas gostaram tanto, né, do jogo que acabou que eles realmente pegaram e fizeram a versão... Até porque tá muito em alta, né? Esse tipo de... Ixi, me ferrei, eu perdi. Até porque tá muito... Porra, você perdeu, eu achei. Perdi, cara. Mas foi por muito, também? Foi por muito pouco, assim. Sim. Foi por bastante ponto até, mas foi por pouco, assim, em termos de cartas. Se tivesse dado um mulligan no começo, talvez eu tivesse ganhado. Como que tá a modelagem sua? Então, eu tô ainda no estágio de blocagem, que eu acho um estágio bem importante, assim. Geralmente quando você vai receber um concept ou qualquer coisa, você vai receber, muitas das vezes você não vai receber a vista da frente, do lado, então, tipo, uma etapa que eu gosto muito de gastar um puta tempo é achando as proporções, sabe? Fazendo o meu modelo funcionar com uma geometria bem simples, sabe? Com uma blocagem, uma etapa de blocagem bem básica. Eu gosto de pegar aqui também, às vezes, pegar o meu modelo, jogar um Surface Shader e dar uma olhada na silhueta dele também, como tá ficando, sabe? Deixa eu desligar aqui. Parece que tá ficando bem certinho as proporções. Sabe? Dá uma olhada na silhueta pra como tá ficando, porque, tipo assim, se você já modela, você sabe que depois você vai precisar sustentar, redirecionar o modelo, fazer a parada toda, sabe? E se você modela fora de proporção, você vai tendo, tipo, tá tendo um puta trabalho. Então, eu gosto de gastar o tempo que for necessário nessa etapa do processo, que é achando as proporções e fazendo meu modelo funcionar, porque depois o processo de detalhamento é mais uma questão de tempo. Você bota a musiquinha ali e já era e foi, sabe? Com pintura eu posso dizer que é a mesma coisa. Sim. Você, tipo, a blocagem inicial e as proporções são o essencial. Assim, você acertar as cores, os valores, a composição. Sim. O resto é tipo o resto. Assim, se você ficar um tempo suficiente ali, você vai chegar no... Não adianta você ficar pintando o olho e depois voltar pra fora e ver que o olho tá do tamanho da cara toda, né? Exatamente. Sabe? Então, tipo, é um skill que eu acho que muita gente negligencia, mas observação e o cuidado com a proporção é uma parada muito importante pra modelagem. Eu vivo vendo
modelagem tipo fora de proporção, fora de dimensão. E aqui ainda tem muita coisa que dá pra trabalhar. Como o gameplay é rápido, você acaba não conseguindo fazer tão preciso, mas tipo, cara, se eu pudesse eu ficava aqui tipo umas 3 horas só batendo as proporções, porque eu tenho uma imagem aqui que ela tá com a perspectiva bem distorcida, vem de um concept, a perspectiva não tá certa, então também tem aquele processo que você tem que colocar uma parte que é sua, assim, sabe? Você tem que ter sua leitura da funcionalidade, eu não sei se quando o cara fez isso ele pensou na funcionalidade da parada. Acho que muitas vezes o modelador, principalmente em estúdio maior, né? Eu Sim. acho que, porque assim, o modelador tem muito... O cara que faz o concept, nem sempre é só ele que faz as decisões. Né? Ele tem um input dele para adicionar no concept também. Às vezes você faz ali e daí o modelador vai ter que traduzir o 2D para 3D, Sim. porque é muito difícil você fazer o 2D que seja exatamente É um possível. meio diferente, né? Não tem como você traduzir perfeitamente igual. E a gente sempre tem... É legal quando você pega um concept, por exemplo, eu tô partindo de uma carta, mas eu tenho uma liberdade aqui que, tipo, tem muita coisa que ele não tá mostrando. Então eu posso ir lá resolver e adicionar um pouco eu, sabe? Eu resolver aquilo e adicionar o meu input. Então eu não gosto muito de pegar conceitos super realistas porque eu gosto de ter a liberdade para adicionar, tipo, um pouco do que eu acho que ficaria legal no processo, assim, sabe? Mas no geral eu tô ainda procurando a blocagem e tô blocando com elementos bem básicos, sabe? Com as primitivas mesmo. Aqui é cubo, cilindro. E para essa parte aqui, esse cilindro aqui da frente, que é o que eles usam para puxar, tensionar a corda, eu usei um deformer aqui, um non-linear deformer. É um bend, tá? Isso. Uma coisa, o que é blocagem? Blocagem. Para explicar o que é blocagem, se você tem um background de desenho, pense em blocagem, como assim? Você já deve ter visto no livro de desenho, por exemplo, uma blocagem de um braço, que a pessoa pega vários cilindros assim, aí um cubo para a palma da mão, e depois pega vários cilindros pro dedo, ele está descrevendo uma forma com formas mais simples. Então a blocagem no 3D é isso. No 3D a gente tem várias primitivas, que são primitivas, são cubos, cilindros, esferas, e tudo que a gente vê aqui, tipo um monitor, é um cubo esmagado, sabe? A gente pode reduzir em estruturas básicas. Então o processo da blocagem é o processo de você pegar essas estruturas básicas, meio que criar o nosso objeto com estruturas mais simples, sabe? Que é exatamente a mesma coisa que na pintura. Desenho e você pintura é a imagina mesma tudo coisa. com formas básicas. Isso. Então você passa por essa mesma etapa no 3D. Esse é aquilo que eu disse antes. Esse é um processo muito importante, porque se você erra nele, tudo depois disso vai ser errado. Sabe? Uma blocagem ruim... a blocagem é um processo simples, só que você tem que ter paciência, sabe? É um processo que você ainda não tá vendo, que o pessoal vai lá, eu quero ver muito detalhe. Blocagem não é sobre o simples. Exato. Que é o mais importante, a estrutura geral, por exemplo, sua composição. Você tá fazendo uma cidade ali, você vai blocar os prédios com um monte de cubo, pra saber, minha câmera tá legal, como que tá a minha estrutura, sabe? A mesma coisa pro Vitor quando vai pintar, ou qualquer processo de criação, você parte de uma blocagem, que é um modelo mínimo possível para descrever, você usa o mínimo possível para descrever aquela forma. Então, a blocagem pra mim tá meio que finalizada aqui, tá? Eu não vou perder muito mais tempo também, porque não é um modelo para ser o modelo mais pica das galáxias, né? Eu quero fazer uma blocagem simplificada e depois ir lá e trabalhar melhor no detalhe. Mas aqui já dá pra ver que tá funcionando bem. Mas aqui você consegue ver, que eu gerei um turntable aqui, aí você consegue ver que ele já começa a funcionar, já começa a aparecer. O turntable, quando você fala, é essa vista no mesmo eixo, do giro, girando. Pra mostrar bem o modelo. Isso. Aí se quiser ver a silhueta também dele, vamos lá jogar um Surface Shader, desligar aqui, pra gente ver também. Isso daí seria exatamente como se fosse um thumbnail que a gente faria em 2D. No 2D. Você tá vendo só o shape. E é legal aqui, você tá vendo os espaços vazios, espaço positivo, espaço negativo, então isso acaba ajudando bastante pra você ver como o seu modelo tá. Aqui no jogo na verdade eu comprei a carta. Eu tinha ela, mas eu não tinha ela animada. Apesar de que você vê que é só os soldadinhos que são animados, ele dá uma mexidinha assim. Ele tem uma paralaxia, você faz uma projeção de câmera e tal. Nesse caso, tem algumas máquinas que elas se animam mesmo e tal. Eu gostaria que tivesse lançando flash assim. Mas Mata escalante. Enfim, eu vou abrir um pack, um barril de carta. Esse personagem que ele tem no Gwent também, que é um ogro, que vende. Você aperta aqui pra abrir o barril e ele faz uns sons bem engraçados. Então assim, funciona assim as cartas quando você abre. Ela vem 4 cartas. Eu peguei uma que é
não é, acho que é épica, que é a roxinha, uma azul, que também é... Só que acho que a maioria dessas eu já tinha, pra falar a verdade. Mas é sempre assim, a maioria das cartas você vai ter. E aqui no final ele te dá 3 opções para escolher. Essa aqui eu não tenho. Entre 3, ó, tá vendo? Sim. Então você pode ter no máximo 3 cartas iguais no seu deck, quando são essas bronze aqui. Então eu tenho uma só desse exemplar dessa. Vou pegar essa então eu vou pegar ela que daí eu vou ter 2, daqui a pouco eu posso completar ter as 3. Então ele te dá 4 cartas que você não escolhe, e mais, daí no final ele te dá 3 que você pode escolher uma entre elas. Assim. Espero que vocês tenham gostado desse Espero que Gwent. vocês gostem. Me adicionem lá. Adicionem o Vitor. Ó, meu nome tá aqui, ó, meu nome tá aqui. Tactics Ogre. Isso. Sr. Tactics Ogre, se quiser jogar com o Mr. Tactics Ogre, Isso aí. joga lá com ele. Espero que vocês tenham gostado desse gameplay, né? Lembrem que a temporada desse ano está acabando, tá? Segue a gente nas redes sociais. Não esquece de seguir e acessar o nosso novo Revolution Now, tá? Que é o site de notícias e onde fica todos os conteúdos e as paradas mais iradas. Tem um monte de coisa surpresa lá, um monte de segredo da internet, da Deep Web lá dentro. Tutoriais, sabe? Tem tudo, todos os tutoriais escondidos lá dentro. Então é revolucional.com.br. Não esquece de seguir a gente, entrar no Facebook, mandar inbox pro Vitor. Instagram. Instagram. Quem quiser a senha do Vitor eu passo, do Gwent, entendeu? É só falar com nós, é isso, gente. Falou! Falou, Até mais, gente.